Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leandro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Brasília, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, Bahia. Eu quero desejar bem-vindo a todos. Vamos dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, dessa vez o segundo trimestre do ano de 2020, para falarmos de um assunto bem interessante. Uma lição cujo título é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse trimestre será bem interessante, como todos os outros, e nós iremos estar abordando assuntos relacionados a cada uma das lições. E eu tenho certeza que você será muito edificado, muito abençoado a partir de todo esse ensinamento compartilhado que nós iremos transmitir aqui através dessas aulas. Eu quero te pedir gentilmente, se inscreva no nosso canal para que nós possamos a cada dia propagar o Evangelho e desenvolver essa missão que o Senhor Deus colocou sobre os nossos ombros. Vamos começar a nossa aula e trabalhando dessa feita a lição de número 1, que nos fala acerca da carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A data é 5 de abril de 2020. E o nosso texto áureo está lá em Efésios, capítulo 1, verso 2, carta do apóstolo Paulo, que nos diz: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura diária, ela se encontra em alguns textos selecionados da Bíblia Sagrada, que vão desde Atos dos Apóstolos, capítulo 9, também o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 28. Então, de segunda a sábado, são as seguintes temáticas que eu quero expor para você. A conversão de Saulo no caminho de Damasco, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. E no sábado, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. É interessante que você faça essa leitura diária porque ela traz uma temática totalmente relacionada com o assunto discutido na lição. Então, à medida que você faz a leitura diária, você consegue desenvolver de forma ampla uma ideia contextual acerca do texto que é trabalhado na lição. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 7. Se você está com a lição em mãos, você pode acompanhar comigo. Caso não, você tem a opção de abrir a sua Bíblia Sagrada nesses textos citados para poder acompanhar a leitura. Em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, o texto nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 19, do verso 1 ao 7, nos diz assim o texto: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, ou 12 homens, a depender da tradução que você estiver lendo. Temos aqui os hinos sugeridos relacionados à harpa cristã, hino de número 1, hino 250, hino 530,
né? São hinos que estão associados também à temática. E o objetivo geral da lição, que é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Eu quero citar também para você alguns objetivos específicos dessa lição. Entre eles, demonstrar a autoria e a data da epístola, para quem ela foi dirigida e o propósito da escrita e a mensagem nela contida. É interessante abrir um parêntese porque todas as vezes que nós nos reportamos ao texto bíblico, é interessante que ao nos debruçarmos sobre ele, possamos buscar compreender o contexto ao qual ele está inserido, ou seja, quando ele foi escrito, por quem escrito, para quem foi escrito, com que objetivo, para depois que nós assimilarmos tudo isso, pudermos fazer a aplicação referente a esse texto. Porque, como diz o ditado, texto fora de contexto vira pretexto. Então é importante nós entendermos o contexto aqui está relacionado ao assunto. O tópico 1 nos fala sobre autoria e data. É interessante porque, ao olharmos a Bíblia Sagrada, iremos perceber que o autor da carta aos Efésios é o autor da maioria das cartas escritas no Novo Testamento, a saber, o apóstolo Paulo. Na própria carta, no capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer uma observação em relação ao próprio apóstolo. Quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, conforme está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, o texto falava no nome Saulo. Saulo, a saber, é o nome original dele, um nome que tem uma raiz proveniente do próprio Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E significa solicitado. É um nome hebraico. Só que à medida que as cartas vão sendo escritas por ele e a história bíblica vai relatando fatos relacionados a ele, você percebe que não aparece mais o nome Saulo, e sim o nome Paulo. E por que isso acontece? Algumas pessoas equivocadamente dizem que Deus transformou o nome de Saulo em Paulo, mas a Bíblia em momento algum apresenta isso. Isso é dizer o que a Bíblia não diz. Na verdade, o que a gente percebe é que, no decorrer das epístolas, o próprio Saulo optou por registrar o seu nome como Paulo, que é um nome romano e que significa pequeno. Talvez, é uma suposição, para que o nome lhe desse uma possibilidade de maior alcance em relação à mensagem que ele pregava, a mensagem que ele escrevia, a mensagem que ele propagava. Paulo provavelmente era um nome mais acessível, principalmente por ser romano e pelo fato de Roma ser a nação que se sobrepunha às demais naquele período. Então nada melhor e nada mais conveniente do que adotar o nome romano para realizar a propagação da sua mensagem. Ainda no primeiro tópico, na segunda parte, o autor fala sobre a assinatura apostólica. Veja que nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. E o interessante é que ele destaca, principalmente lá em Efésios, ainda no capítulo 1, verso 1, que ele é apóstolo pela vontade de Deus e não pela dos homens. Isso qualifica o seu apostolado, isso qualifica o seu ministério, isso lhe dá destaque em relação à mensagem que ele carregava, a responsabilidade que estava sobre os seus ombros e a propagação do evangelho que ele fazia. Paulo, apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, porque Deus é quem validou o seu ministério. Na parte 3 do primeiro tópico, o autor nos fala acerca de uma epístola da prisão. Por que epístola da prisão? Se nós formos observar as epístolas redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, todas elas foram escritas no momento em que o apóstolo Paulo estava preso. Você pode identificar isso lá no capítulo 3, verso 1, no capítulo 4, verso 1, no capítulo 6, verso 20, quando ele fala o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Então perceba que Paulo,
ele não teve seu ministério impedido por conta das prisões a que ele foi submetido, muito pelo contrário. As prisões lhe deram a oportunidade de escrever, registrar e fazer com que as igrejas ou os destinatários dessa escrita fossem alcançados pela mensagem dele. Paulo não parou por conta da adversidade. Paulo não foi impedido por conta das cadeias, porque fisicamente ele estava preso, mas o seu propósito não, o seu espírito não, a sua vocação não. E Paulo se utilizou desse momento adverso para continuar propagando, para continuar difundindo, para continuar expandindo a mensagem do Senhor. Na parte 4 do tópico 1, o autor fala acerca da data em que foi escrita a Epístola aos Efésios. E ele registra por volta de 61 a 62 depois de Cristo, onde Tíquico era o seu portador, aquele que conduzia, que levava as cartas aos seus destinatários. Após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve na prisão domiciliar por 2 anos. É um registro que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 30. Isso aconteceu especificamente nesse período, entre 61 e 62, que a Epístola aos Efésios foi escrita. Então, para resumirmos o tópico 1, o autor nos falou acerca de autoria e data, a assinatura apostólica do próprio Paulo, uma epístola escrita na prisão e a data em que ela foi confeccionada. Então, assimile isso, guarde isso, desenvolva esse tópico. Não fique restrito apenas no que eu digo aqui na aula, explanando a lição. Procure uma boa enciclopédia bíblica, um bom livro relacionado a esse tema. Procure examinar a própria Bíblia Sagrada em si, e você vai conseguir desenvolver esse conteúdo, expandir esse conteúdo, buscar informações adicionais relacionadas a esse conteúdo. Eu quero dar um pequeno esboço acerca dessa epístola aos Efésios, que se divide da seguinte forma. Na parte 1, o esboço dessa carta nos demonstra claramente gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Se caminharmos do capítulo 1 até o capítulo 3, vamos observar a saudação dada por Paulo, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, é o que ele registra, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, é a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Então, veja que esse tema se repete tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, faz parte da primeira parte do esboço da Epístola aos Efésios. E na segunda parte, o autor, que é Paulo, ainda fala sobre instruções práticas para a igreja e para os crentes, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, tudo isso registrado entre o capítulo 4 e 5, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, e no capítulo 6 ele fala acerca de estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Lembre-se que quando o apóstolo Paulo no capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, lembre-se quando ele fala acerca das armaduras de Deus, sobre as quais nós devemos estar revestidos. Então tudo isso é assunto relacionado à epístola, à carta aos Efésios. Tem alguns assuntos que não adentraremos nessa primeira lição, porque é uma lição introdutória que nos dá um panorama geral acerca da carta. Então, no decorrer do ensinamento desse segundo trimestre, nós iremos esmiuçar os demais assuntos relacionados à carta aos Efésios. Tópico 2. Vamos lá para o tópico 2, que nos fala acerca dos destinatários da carta. A cidade de Éfeso foi fundada cerca de 1050 anos antes de Cristo e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje estaria situado no país que é conhecido como Turquia, né? Um país famoso da Ásia e que abrigava naquela época a cidade de Éfeso. Uma cidade litorânea, que tinha ruas pavimentadas, que tinha construções sinuosas e tinha o maior anfiteatro do mundo na época,
onde cabiam cerca de 25 mil pessoas. Haviam pistas de corridas, arenas onde ocorriam lutas entre animais selvagens, entre gladiadores. E tudo isso era um atrativo para aquela cidade. Éfeso, a título de curiosidade, significa desejada. Então perceba que o nome está totalmente associado à forma como as pessoas enxergavam aquela cidade. Os turistas iam para lá, os turistas faziam compras lá, os negociantes estavam ali o tempo todo oferecendo as suas mercadorias. Era uma cidade muito interessante, uma cidade muito eclética, uma cidade muito desenvolvida naquela época. Era uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes. Como eu estou aqui no estado da Bahia, eu posso compará-la à Feira de Santana, que é uma cidade que abriga, em geral, essa quantidade de população, uma cidade desenvolvida e que tem acesso a muitas outras, uma vez que é cortada por algumas BRs e faz parte de um anel rodoviário aqui na cidade, na região da Bahia. Fica a cerca de 100 km de Salvador e é uma cidade também bem desenvolvida. Ainda no tópico 2, a segunda parte, o autor fala acerca da religiosidade que havia em Éfeso. A cidade de Éfeso abrigava um templo muito conhecido, um templo de Ártemis, onde estava ali a conhecida Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, para as pessoas que viviam naquela cidade. Era um templo todo construído em mármore, um lugar onde turistas visitavam o tempo inteiro e que também promovia fonte de renda para os comerciantes da região, porque ali os comerciantes fabricavam, produziam e vendiam muitos nichos. Nichos eram aqueles locais específicos onde eram colocados os conhecidos santinhos, as imagens em miniatura. Então a comercialização de nichos era muito grande, nichos de prata principalmente. E o que a gente percebe é que quando Paulo chega nessa cidade, ele começa a pregar contra a idolatria que havia naquele lugar. Aquilo traz um choque muito grande para os moradores e comerciantes da região, principalmente porque a maior parte do comércio estava voltada para a venda desses nichos, que estava associada à adoração aos deuses locais. Então veja que desde há muito tempo muitas coisas precisam ser desconstruídas porque fazem parte da cultura e estão associadas à conveniência das pessoas e até à sua própria sobrevivência. Então assim, o evangelho muitas vezes ele vem para confrontar o modo de vida das pessoas, comprometendo até as atividades seculares e de trabalho que elas realizam, que elas desenvolvem. Naquela época não foi diferente. Paulo confrontou os moradores daquela região com aquela pregação e eles se sentiram coagidos até que mudar de profissão por conta das pessoas que estavam migrando daquela religião para adorar um Deus verdadeiro que não era retratado em imagens de escultura. Então veja o poder do Evangelho e veja o movimento que Paulo promoveu através da mensagem de Cristo anunciado naquela região. Ainda no tópico 2, a parte 3, nos fala sobre a própria igreja de Éfeso. Né? Paulo evangelizou aquela cidade e seus arredores por cerca de 3 anos. Você vai encontrar isso lá no capítulo 20, verso 31 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando chegou lá, ele encontrou 12 discípulos, os quais batizou-os nas águas e os conduziu a receber também o batismo no Espírito Santo, que nós lemos no início da lição. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E muitos daqueles judeus resistiram à pregação do evangelho trazido por Paulo. Mas Deus usou Paulo de forma tremenda naquele lugar. A igreja cresceu poderosamente e a Bíblia diz que até os lenços que Paulo usava, os aventais naquele período, eles eram levados para curar os enfermos e expulsar demônios. Então veja o caráter da pregação, o caráter do ministério, o caráter de poder de Deus que havia sobre o ministério de Paulo. Estavam ali também Apolo, que foi um dos ministros daquela cidade,
O apóstolo João também pastoreou aquela igreja. Então, tudo isso faz parte do contexto da igreja de Éfeso, naquele período em que Paulo esteve lá realizando a sua missão. Ainda no tópico 2, a parte 4, o autor nos fala acerca da saudação epistolar. É a saudação mais breve entre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, né, que é uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola de Paulo era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante naquela região. O que é que a gente pode perceber? Se Éfeso era um centro comercial, um centro turístico, o que nós podemos observar? Se Éfeso era um centro comercial, um centro turístico, um centro político, provavelmente muitas pessoas que estavam ali nem faziam parte daquela cidade, eram visitantes. Então, quando eles voltavam para as suas cidades, para as suas regiões, provavelmente Deus os usou como ferramentas, como instrumentos também para propagar o evangelho que eles haviam ouvido e recebido ali naquela cidade. Então, Deus levou Paulo para um lugar estratégico para que pudesse fazer com que a sua mensagem se propagasse por toda aquela região. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera, é assim que Deus trabalha. Ele nos dá ferramentas, nos dá estratégias, nos coloca em lugares pontuais para fazer com que a sua mensagem possa se expandir e alcançar o maior número de pessoas, porque essa é a vontade de Deus, que a sua palavra possa transformar vidas e que nós possamos ganhar muito mais pessoas para se tornarem participantes do reino dos céus. A parte do tópico número 3 nos fala acerca do propósito e mensagem dessa epístola aos Efésios. Efésios, como eu falei, significa desejada. Então, veja que significado interessante para esse nome. Primeiro, o propósito. A igreja em Éfeso, a gente pode depreender isso através daquilo que Paulo escreveu, não apresentava problemas específicos. Quando a gente olha para a epístola, a gente percebe que Paulo não apontou especificamente a nenhum problema registrado em relação àquela igreja. Apesar de que ele dava algumas ênfases que sinalizavam solução de certas questões, como existe em toda igreja, como existe em todo ambiente onde se reúnem e se aglomeram pessoas. Por exemplo, haviam pessoas novas convertidas ali que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam em Éfeso como igreja. Então, não por acaso Paulo resolve demonstrar para aqueles crentes que Cristo está no controle de tudo, do universo inteiro. A gente pode ver lá na própria carta aos Efésios, capítulo 1, verso 20 ao 22, quando ele registra isso. Eu vou ler para os irmãos, para que vocês possam acompanhar comigo. Efésios 1, do 20 ao 22. Veja o que nos diz essa referência bíblica. É bem interessante e nos fala acerca de uma das mensagens. Ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então perceba, Paulo destaca Cristo como soberano, como aquele que tudo cria, que tudo governa, que tudo sustenta, demonstrando para os novos convertidos que Jesus é Deus e que ele tem o controle de todas as coisas. Numa igreja, quando falamos do nosso cotidiano, nós recebemos pessoas de vários lugares
que vêm de várias culturas e de diversas religiões, ou que até não têm religião. E a nossa mensagem precisa alcançar essas pessoas. A nossa mensagem precisa promover transformação na vida dessas pessoas. A nossa mensagem precisa demonstrar quem é o Deus que nós servimos para essas pessoas. E foi isso que Paulo fez na igreja de Éfeso. Ele demonstrou através da sua mensagem, através daquilo que ele escreveu. Uma outra ênfase é que muitos daqueles cristãos tinham passado marcado por imoralidades, bebedeiras, mas que uma vez salvos pela graça, eles precisavam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer, nos orienta a ser. É o processo de regeneração que o Senhor promove em nós. É o processo de santificação que o Senhor promove em nós. Quando aceitamos a Cristo, o Senhor gera em nós um novo homem e nós somos santificados, ou seja, consagrados a Deus. E no nosso dia a dia temos que buscar essa santificação, como está escrito, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos abandonar as práticas antigas que não traziam edificação, que faziam parte das obras da carne, e nos envolvermos e nos abraçarmos e praticarmos aquilo que está relacionado ao fruto do Espírito. Porque nós deixamos de ser velha criatura e nos tornamos nova criatura em Jesus Cristo. Então esse era o teor da mensagem que o apóstolo Paulo escrevia nas suas cartas. Coisa tremenda, coisa linda, né? Ele ainda destaca uma outra preocupação com a unidade e paz entre judeus, gentios e cristãos. Isso aqui era um assunto bem interessante, irmãos, porque os judeus, eles tinham muito forte a questão cultural em si. Então surgiam situações como: eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que ser circuncidado, eu tenho que seguir as tradições. O judeu prezava muito por isso, tinha isso muito arraigado em si. Quando os gentios se convertiam, que o próprio nome já descreve, eles não eram judeus, eles tinham uma cultura totalmente diferente. Eles não estavam associados às leis dos judeus, eles não estavam associados à circuncisão, à guarda do sábado, às tradições. E então ficava aquele conflito. Os judeus achavam que os gentios deveriam se adequar à cultura judaica. Os gentios, por outro lado, não aceitavam aquele tipo de imposição. Então Paulo despendeu um esforço muito grande para demonstrar para ambos que aquele momento era um momento da graça, onde eles não seriam justificados pela lei, mas seriam salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Era um novo momento, era uma nova dispensação que estava sendo estabelecida e que eles deveriam viver segundo aquele ensinamento que foi pregado pelo próprio Cristo, que se resumia em 2 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma carta apontada pelos estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, porque nos fala de forma muito abrangente acerca dessa perspectiva pastoral sobre as múltiplas necessidades que a igreja tinha naquele momento, que a gente aplica até hoje de forma muito clara. Ainda no tópico 3, a parte 2, e já chegando à conclusão, o autor nos fala acerca do teor da mensagem da carta aos Efésios. Ela gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, que é o corpo. O autor nos traz aqui algumas referências e eu gostaria de ler para vocês, para que a gente tivesse isso muito claro, né? Quando ele fala primeiro sobre Jesus Cristo, a cabeça, ele cita as referências do próprio livro de Efésios 1:22, 4:15 e 5:23. Vamos lá? 1:22, ele diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Capítulo 1, verso 22 de Efésios. No capítulo 4, verso 15, vamos ver o que é que ele nos diz? É interessante a gente ir para as referências bíblicas, porque isso nos dá um entendimento acerca do que o texto sagrado está nos falando. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Então perceba que Paulo enfatiza isso. E ainda no capítulo 5, verso 23, vamos ver o que nos diz essa referência? 5:23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Veja que interessante. Então o autor nos traz referências para nos falar acerca do papel de Cristo como cabeça. Mas ele também nos fala acerca do papel da igreja como corpo. Ainda no capítulo 1, verso 23, veja o que Paulo nos diz nesse texto. Efésios 1:23. No finalzinho do 22 ele diz, para a igreja, e no começo do 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que coisa tremenda. Ainda no capítulo 4, verso 12, mais uma referência acerca da igreja como corpo. Paulo nos diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E ainda o capítulo 5, verso 30, igreja como corpo. Veja a referência que ele nos dá. Ele nos diz assim, pois somos membros do seu corpo. Eu vou ler do 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então veja que coisa interessante. Paulo nos deixou esse ensinamento de forma muito clara, demonstrando que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós precisamos assimilar muito bem isso. Porque um corpo, para funcionar plenamente, todos os órgãos precisam estar habilitados e funcionando, ativos, desenvolvendo aquilo para o qual ele foi estabelecido. Mãos, pés, braços, pernas, órgãos dos sentidos, demais órgãos do corpo, todos precisam estar desempenhando a sua função para que o corpo seja pleno e consiga atuar de forma saudável, de forma plena. Assim também se relaciona a nós como igreja, corpo de Cristo. Então precisamos assimilar isso, precisamos agir conforme nos orienta a sua palavra através da carta aos Efésios. Podemos classificar ainda os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. São 5 eixos que o autor lista. O primeiro é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Então esse é um dos eixos que o autor explana aqui. O plano eterno de Deus na pessoa de Cristo está registrado não só em Efésios, mas de Gênesis e Apocalipse a gente consegue identificar isso. Só que no Novo Testamento a igreja é apresentada de forma explícita e a obra de Cristo é concluída na cruz do Calvário e tem os seus desdobramentos pós-cruz. Então a gente pode acompanhar isso, principalmente também no Novo Testamento. O segundo eixo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Vocês lembram que Cristo, quando estava prestes a ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E através do Consolador, Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque o Espírito Santo é o nosso penhor. Ele habita em nós porque somos templo. E se nós somos templo e o Espírito Santo habita em nós, significa dizer que Deus habita em nós. O Espírito Santo, portanto, é o nosso penhor. É aquilo que nos garante acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e nos garantiu esse passaporte através da fé que exercemos nele e nos selou e colocou o nosso penhor, o penhor em nós, que é o seu Santo Espírito. O terceiro eixo temático nos fala da reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Eu até tinha comentado essa questão da cruz, porque na cruz Cristo reconcilia o homem consigo mesmo. Quando nós falamos, irmãos, acerca de religião, por exemplo, o termo religião vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Só que esse exercício, esse trabalho não é realizado através da religião.
A religião é toda uma estrutura humana montada para nos possibilitar ouvir determinada mensagem. Mas o que possibilita essa ligação entre homem e Deus é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu, derramou seu sangue e nos possibilitou aceitá-lo como um único e suficiente Salvador, nos justificando. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Mas após o sacrifício de Cristo, quando ele olha para a terra, ele nos vê, mas antes de nos ver, ele vê a cédula que Cristo apresenta para ele de justificação, dizendo: esse filho anteriormente não era considerado filho, mas o meu sacrifício o purificou, tornando-o apto, justificando-o, tornando-o participante do reino. Essa é a obra que Jesus realizou na vida do ser humano, realizou em favor da humanidade e colocou à disposição para todos aqueles que creem no seu nome. Um quarto eixo temático é a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O autor cita lá o capítulo 3, verso 5, eu quero ler esse versículo. Veja o que o versículo nos diz, capítulo 3, verso 5 ainda de Efésios. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Veja que coisa interessante, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito. Jesus entendeu que aquele era o tempo oportuno para trazer essa revelação, e assim o fez. E o apóstolo Paulo difundiu isso através da sua pregação. Para concluirmos, o quinto eixo nos fala sobre um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Guarde isso. Tudo aquilo que Deus fez e que Ele espera que a igreja faça. Que coisa interessante. Um novo estilo de vida, baseado na união, baseado na comunhão com o Espírito, baseado na frutificação e na adoração e intercessão no Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Essa é a obra que Deus realizou na igreja de Éfeso e deixou como experiência, como exemplo, para que nós assim o façamos. Os novos relacionamentos conjugais, a nossa luta contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja de Éfeso e a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso nos deixa um legado fantástico, algo tremendo, sobre o qual nós devemos nos debruçar, sobre o qual nós devemos nos dedicar, sobre o qual nós devemos nos esforçar, para que esse ensinamento possa estar guardado no nosso coração e possa gerar frutos em nossas vidas. Essa lição é tremenda. Vamos, no decorrer desse trimestre, receber várias revelações acerca da palavra e daquilo que foi escrito e comentado pelo autor da lição, nos trazendo edificação, nos trazendo renovo, trazendo bênção para nós e para aqueles que forem alcançados por essa mensagem. O autor conclui dizendo: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é o cabeça da igreja. Lembre-se, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A batalhar contra as forças das trevas. Então vamos guardar esse ensinamento, vamos seguir esse exemplo, vamos entender que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E quando nós nos debruçamos nesse tipo de ensinamento, estamos promovendo a edificação para as nossas vidas e a edificação para todos aqueles que fazem parte do nosso cotidiano. Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida
Eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa lição, nesse trimestre, para que nós sejamos abençoados, edificados pela palavra do Senhor. Lembre-se, se inscreva nesse canal, participe conosco, tenha certeza que cada vez que você se debruça sobre a palavra do Senhor, você está sendo edificado por Ele. Porque a própria